Todos nós passamos por diversos testes de fidelidade no decorrer da vida, onde situações e circunstâncias se levantam e o nosso posicionamento diante de tudo isso é que vai demonstrar o quanto de fato estamos convictos daquilo que dizemos crer. Precisamos viver conscientes de que emoções e circunstâncias mudam a todo instante e por isso nós não podemos nos mover baseado nela, mas sim sempre nos movermos baseados naquilo que Deus diz. A Bíblia nos diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor e o seguem. Também diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E ele comunica aquilo que está no coração de Deus ao nosso coração. Nós conhecemos o passado, o presente e temos uma ideia do futuro. Mas para o Espírito Santo, nosso futuro já é passado. Ele já sabe de tudo. Então não tem ninguém melhor do que ele para direcionar as nossas decisões. Eu tenho aprendido isso com o Senhor e não é de hoje. E eu confesso que os desafios estão cada vez maiores, mas desafios maiores, resultados maiores também. Eu vejo que em cada experiência que eu tive com o Senhor, na verdade Ele foi gerando em mim maiores níveis de fé, de maturidade, para que eu pudesse chegar até aqui, dar esse passo de fé e gerar estrutura para a próxima fase que está por vir. Até abril desse ano eu estava bem tranquila, aguardando instruções do Senhor, mas quando foi em abril, maio, as coisas foram começando a tomar uma proporção maior que eu não conseguia mais controlar. Eu tinha aquela certeza de que era para ir. Porém, junto com a certeza vieram também vários sentimentos, vários pensamentos e algo que realmente me desestruturou. Eu vi as minhas emoções tomando uma proporção que nunca antes eu tinha vivido isso, nunca tinha passado por isso. Desregulou sono, alimentação, foi um caos na minha mente. E eu sabia que eu não poderia tomar nenhuma decisão diante desse borbulhar de emoções. Então, eu entrei em propósito com o Senhor. Eu pedi direcionamento, eu pedi que Ele me acalmasse, que Ele desenhasse para mim, se fosse o caso, que eu não queria entender errado, eu não queria me mover errado. E graças a Deus, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, que Ele foi me acalmando, foi me tranquilizando, me ajudando a colocar as emoções no lugar. E aí eu consegui silenciar todas as vozes e ouvir a voz dEle. Então, vieram várias confirmações, de várias formas, inclusive. E quando eu tive a certeza de que realmente é isso, os testes de fidelidade vieram. O primeiro deles, assim que eu entendi que, pronto, é para isso mesmo, vou me preparar para comunicar, né? Falar com meus pais, com meus pastores, líderes, enfim. E eu recebi uma proposta que seria muito boa profissionalmente falando e também seria uma bênção ministerialmente falando. Então, quando essa proposta veio, nossa, como eu queria aceitar. Mas dentro de mim eu tinha plena convicção de que não era isso. Era uma proposta boa, mas não uma proposta boa para mim, para esse tempo. Então eu chorei muito e disse não. Mas quando eu disse não, a paz, a plena convicção de que era isso que eu tinha que ter feito. Esse foi o primeiro teste. E logo assim que eu anunciei, né, falei com meus pais, falei com meus pastores, minha liderança, pronto, vou me preparar para ir. Nessa mesma época, as coisas mudaram no acesso definitivo a Portugal. Como turista, permanece tudo igual, mas para quem quer ficar, tudo mudou. Agora precisa de visto, e aí tem uma questão financeira que envolve muito dinheiro, algo que não tem a disponibilidade. E aí veio aquela questão de novo das emoções, como que vai ser, como que eu vou fazer, é muito dinheiro, é muita coisa... Enfim, e eu queria muito ter aquela resposta assim, fica tranquila que eu vou fazer isso, vai acontecer isso e tudo vai bem. Mas não foi isso que eu tive. A única certeza que eu tinha dentro de mim é você tem que ir, esse é o tempo de você ir. Mas eu não tive nenhuma resposta concreta, isso doía, sabe? Tipo assim, vai ser assim, assim, assado. E se eu tô precisando de garantias, de saber exatamente como vai ser, eu não estou vivendo em fé, né? E isso o Espírito Santo comunicou ao meu coração. Então, mais uma vez, eu coloquei as emoções no lugar e eu comecei a meditar na palavra de Deus, que Ele é o dono do ouro e da prata, o que é o dinheiro diante de tudo que Ele tem, diante de tudo que Ele pode. Eu comecei a meditar em tantas palavras, em tantos testemunhos de pessoas que eu conheço, de passagens da Bíblia, de milagres muito maiores do que esse que eu estou precisando. E isso foi me fortalecendo, foi me enchendo de fé e eu consegui vencer mais esse teste de fidelidade. Não muito tempo depois de eu ter comunicado aos meus pais, meus pastores, veio o terceiro teste de fidelidade. Numa madrugada, eu acordei com muita dor, uma dor absurda, ao ponto de eu bater no quarto do meu pai e pedir para ele me levar para emergência. Se eu chegar a esse ponto é porque realmente era muito sério. Só que antes de bater na porta do meu pai, eu orei ao Senhor e eu pedi ao Espírito Santo que ele estivesse tratando
independente do que fosse que estivesse acontecendo, que eu iria ao médico, que eu iria procurar, que eu iria tratar, mas que eu estava confiando nele, que ele trataria o que fosse que estivesse acontecendo. A situação estava tão complicada que eu precisei de ajuda para colocar a roupa, só para vocês terem noção. E fomos ao hospital, fui medicada, fizeram alguns testes, vou resumir toda a história. Fiz ultrassom e identificaram um cálculo no apêndice. E aí, olha, pra gente confirmar, a gente precisa fazer uma tomografia. Fiz a tomografia, realmente tem um cálculo no apêndice, correria, vamos operar e vai pro hospital. Conseguiram uma vaga no hospital. Eu fui, chegando lá, o médico pediu para refazer os exames. Eu estava muito confiante em Deus, eu estava crendo que realmente Ele estava agindo. O tempo todo eu declarava, se tiver que operar vai ser tudo bem, mas eu creio que nem vai precisar operar. E quando refizeram o exame, viram que não tinha nada. O milagre aconteceu, a manifestação do milagre. E eu sou muito grata a Deus por isso. O teste de fidelidade não foi nem a questão de eu ser curada, foi a questão do pensamento que surgiu. Porque surgiu para mim, para os meus pais, para as pessoas que ficaram sabendo de... E se eu estivesse sozinha em Portugal? Quem iria me socorrer? Para qual hospital eu iria? Como eu iria fazer numa situação dessa? E diante de tudo isso que aconteceu, eu pude provar do Espírito Santo me dizendo que Ele cuidaria de mim onde quer que eu estivesse, tendo gente por perto ou não, sendo um lugar conhecido ou não, eu poderia sempre contar com Ele. Então, eu permaneci crendo nele desde o primeiro momento e eu pude provar e ver que Ele é bom, que Ele está comigo e que eu posso confiar. Pedro, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas, ele não acalmou o mar, ele não criou uma ponte, a tempestade estava lá acontecendo, ele disse, venha. Então, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, situações que não estejam sinalizando que está tudo bem, mas se o Espírito Santo está dizendo, venha, venha, faça, faça. Eu tenho a plena convicção de que quando o Senhor diz, independente de ser algo favorável para mim ou não, naturalmente falando, eu posso obedecer, porque eu sei que aquele que dá a direção é também aquele que garante. Então que a gente possa viver na prática desse grande ensinamento, de que sentimentos mudam a todo instante, circunstâncias mudam a todo instante, mas a palavra de Deus é fiel, permanece e não muda. Então, independente do cenário que possa estar diante de você, fique firme naquilo que Deus te disse e você vai ver que vai valer a pena. Os sinais do Senhor, as direções do Senhor, elas vão sempre de degrau em degrau. Então, aquelas coisas que parecem ser mais simples, mais, não tem nada a ver, obedeça, porque você vai treinando o seu espírito a ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, até que você chegue ao ponto de ouvir grandes instruções. O Senhor tem grandes coisas para cada um de nós, mas essas grandes coisas vão acontecer quando nós soubermos responder a cada pequena coisa, a cada pequena direção. Que essa palavra possa entrar no seu coração e trazer bons frutos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.